Sem santidade, ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus. Se quisermos vermos o Senhor, é necessário que tenhamos vida de santificação para vermos a Deus. Amém? Paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Desde já eu te convido para juntos meditarmos na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 14. Amém? Desde já, se você crê e quiser usar a fé juntamente comigo, prepare um copo com água, deixe aí ao lado. Ao término da palavra, estaremos usando a fé. O que está doente, o que está enfermo, o que sente angústia, tristeza, dores, o que está preso numa depressão, numa tristeza profunda na alma, será curado, liberto de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Vamos exercitarmos nossa fé. Vamos usar nossa fé para que o milagre venha acontecer, libertações venham surgir. Amém? Palavra do Senhor que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 14. Diz assim o título da palavra: a exortação, a paz e a pureza. Exortação, o encorajamento, essa palavra vai nos encorajar a vivermos em paz uns com os outros e também a vivermos e andarmos em pureza, a estarmos puros, retos diante de Deus. Amém? A palavra do Senhor fala no versículo 14: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então a palavra do Senhor está nos exortando, nos encorajando a viver, a nos esforçarmos para seguirmos, para vivermos em paz com todos. Com todos, a palavra do Senhor fala. Vivermos em paz com todos, nos esforçar. A palavra fala que esforcem-se. Para viver em paz com todos é necessário um esforço. Veja que a palavra fala esforcem-se. É necessário se esforçar. Está falando que não é algo fácil, sim ou não? Não é algo fácil viver em paz com todos. Procurarmos estar em paz com todos, porque quando você está de bem com a pessoa está de mal de você. É assim ou não é? Quando você vai com a cara dela, ela não vai com a tua. Mas aqui está a questão: faça você a sua parte. Eu tenho que fazer a minha, pois a salvação ela é individual. Ninguém me salva a não ser eu mesma, através das minhas atitudes, através das minhas escolhas. Esforcem-se para viver em paz com todos, para ver a face de Deus, para vermos ao Senhor. Temos que fazermos essas duas coisas: nos esforçar para vivermos em paz com todos, viver de bem com todos e para sermos santos. A palavra santo na Bíblia não está se referindo a uma imagem, não é esse tipo de santo que a palavra do Senhor está nos mandando ser. Santo na Bíblia e para Deus significa separado do pecado, separado de coisas que nos levam a desagradar a Deus, separados dos caminhos, das atitudes, né, daquelas coisas que nos levam a desagradar ao Senhor. Santo é isso, a palavra do Senhor nos ensina. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Temos que nos esforçar para vivermos, seguirmos, estarmos de bem, em paz com todos enquanto estamos aqui nessa terra. E temos também que nos esforçar para sermos santos. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos.
santos. E para andar em santidade, andar diante de Deus em todo o tempo todo, sempre vigiando a minha e a minha vida e você vigiando a sua, vigiando as suas atitudes, vigiando as suas obras, os seus pensamentos, as suas palavras, o que sai por meio de sua boca, vigiando no seu olhar, vigiando nos seus pensamentos, o que você pensa, os pensamentos que o diabo muitas das vezes lança com força para tentar te iludir, para tentar te desanimar, para tentar te parar. Temos que nos esforçar para seguirmos, vivermos em paz com todos e para sermos santos e para andar em santificação, para santificar a nossa vida. Temos que nos esforçar, ter uma vida de jejum, ter uma vida de leitura da palavra, termos uma vida de consagração a Deus, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de intimidade com Deus. Na maioria das pessoas são íntimas desse e daqueles, mas a intimidade com Deus que é bom, nada. Então é necessário nos esforçar, eu me esforçar, você se esforçar. Se esforçar é aquela situação, quando você olha no seu querer, você, na sua vontade mesmo, se você for depender da sua vontade, você não vive de bem com ninguém. Mas através da palavra do Senhor, temos que nos esforçar, temos que entender que essa é a vontade de Deus, que é para a gente viver em paz com todos, viver de bem com todos, ainda que não vivam comigo nem contigo, mas a nossa função, a nossa parte é viver em paz com todos. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Tenham uma vida de comunhão com Deus, tenham uma vida de santidade com Deus, tenham vida de jejum, vida de oração, tenham vida de clamor diante de Deus, tenham uma vida de leitura da palavra diante do Senhor. Não abra mão da sua santificação. E ele diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, sem se santificar, não se iluda, não se engane, você não verá a Deus. É necessário você ter vida com Deus, é necessário você ter uma vida de santidade diante de Deus, é necessário você ser santo, você ser santa diante de Deus. E o santo que eu estou falando e que a Bíblia nos ensina, não é o santo que você está pensando, não. É uma vida separada daquilo e daqueles que você sabe que não agrada a Deus, separada das obras, das atitudes, das palavras, dos lugares, evitar coisas que desagradam a Deus você fazer, lugares que desagradam a Deus você ir. É necessário você ter vida de santidade diante de Deus. Do contrário, não vai ver a Deus, não vai ver o Senhor. Por isso que o Senhor nos chama para uma vida santa, uma vida reta, uma vida íntegra diante dele. É necessário andarmos em santidade, é necessário andarmos em santidade diante do Senhor. É necessário nos esforçarmos para estarmos em paz com todos e andarmos em santidade. Sem isso, ninguém verá o Senhor. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Se você não tem vida de santidade, se você não é uma pessoa que se desvia das coisas erradas, dos momentos errados, de coisas que você sabe que não agrada a Deus, que se você falar, se você for lá, se você fizer, você sabe que o Espírito Santo de Deus vai se afastar de você. Se você não for forte, se você não se esforçar para andar em santidade diante de Deus enquanto estiver aqui nessa terra, você não verá a Deus, você não vai possuir o lugar que Jesus falou, eu vou preparar lugar e quando eu for, voltarei para vocês. É necessário estarmos em paz com todos e estarmos em santidade diante do Senhor. Do contrário, não veremos a Deus. Não adianta se iludir, não adianta se enganar. Amém? Deus te chama, Deus me chama, Deus nos chama para uma vida santa, vida íntegra e reta. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a sua vida nesse dia de hoje, da minha e da sua vida. Amém? Pegue seu copo com água aí desde já, se você crê e quiser usar a fé juntamente comigo. Segura teu copo com água aí nas mãos em nome de Jesus. Estarei apresentando a sua vida a Deus, você que se encontra fraco na fé, espiritualmente, você que não tem força
forças para orar, para clamar a Deus, você que não tem forças para renunciar ao pecado, para dizer não aos manjares de Satanás, estarei clamando a Deus neste dia de hoje das nossas vidas, e eu creio que Deus vai te visitar. Eu acredito que a presença de Deus te visita hoje, te visita agora, em nome de Jesus. Você que reconhece que precisa de Deus, que precisa da ajuda de Deus, do socorro de Deus, que necessita do levantamento de Deus sobre a sua vida. Feche seus olhos aí onde você está, coloque uma das suas mãos no seu coração, feche seus olhos se possível for, não deixa que nada nem ninguém tire a tua atenção neste momento. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, aqui neste lugar, meu Deus, eu me coloco, Deus, diante da tua santa e poderosa presença. Te bendigo, meu Deus, e te exalto, porque és grande, és forte e poderoso, Pai. Meu Deus, eu me coloco diante da tua presença, Pai, para te apresentar esta vida, Senhor. A favor dessa vida, Pai. Dessa pessoa, meu Deus, que se encontra sem forças, meu Deus, até mesmo para falar contigo, que se encontra tão distante do Senhor, até ela reconhece, ela sabe, meu Deus, que tem que voltar para a tua presença, que tem que se firmar mais diante de ti, meu Deus, mas não tem forças. Senhor, ajuda ele a andar em santidade diante de ti, ajuda, meu Deus, ele, ajuda ela, Pai, a andar em comunhão com todos, a seguir em paz com todos, Pai, pois a tua palavra é bem clara, nos relatou, Pai, nos mostrou, Senhor, que sem santidade, Pai, sem andarmos em comunhão um com o outro, sem andarmos em paz com todos, Pai, ninguém verá o Senhor. Pai, nos ajuda a prosseguir, ajuda-nos, meu Deus, a permanecer de pé na fé diante de Ti. Deus, ajuda essa pessoa a andar em santidade diante de Ti, ajuda ele, meu Deus, a dizer não para os pecados, para os manjares do diabo, ajuda ele, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, estenda suas mãos poderosas nesse momento, Pai, e ajuda essa pessoa que se encontra sem forças para renunciar ao pecado, ajuda ele, ajuda ela nesse dia de hoje, meu Deus, para que ela venha ser fortalecida diante de Ti, em nome de Jesus, que ela venha estar forte diante de Ti, ajuda a andar em santidade diante de Ti, meu Pai, assim eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, veja as necessidades dessa vida, veja as necessidades, Pai, do Teu povo, veja as necessidades desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança, desse idoso, eu te apresento cada um deles, meu Deus, porque és santo e és poderoso, meu Deus, para ajudar e socorrer, fortalece o que está fraco na fé, ajuda, meu Deus, o que está debilitado na fé, Pai, para que ele não venha tropeçar, não venha se desviar dos teus caminhos, sair da tua presença, o que saiu, meu Deus, ajuda a voltar, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, pois a tua palavra é bem clara, sem santidade, sem nos santificarmos diante de Ti, Pai, ninguém vai ver a tua face, ninguém vai ver ao Senhor, meu Deus, então nos ajude, Senhor, a prosseguir diante de Ti, ajuda-nos a estar diante de Ti, Pai, eu te peço em nome de Jesus, renova as forças dessa pessoa hoje e agora, renova a fé, a esperança dela, Pai, meu Deus, assim como uma casa material, com o passar dos tempos, meu Deus, ela precisa, meu Deus, de uma reforma, porque a chuva e o sol, Deus, vai castigando a tinta, com o passar dos tempos, meu Deus, aquela construção vai sendo abalada daquela casa material, meu Deus, a mesma coisa somos nós, Senhor, com o passar dos tempos, meu Deus, é necessário, meu Deus, o renovo do Senhor, é necessário a transformação do Senhor na nossa vida, é necessário, meu Deus, sermos renovados por Ti, porque as lutas, as batalhas, as pelejas, as humilhações, as tribulações, as perseguições, meu Deus, vai judiando da nossa vida, da casa que somos nós, meu Pai, e é necessário, meu Deus, assim como a casa material precisa com o tempo, depois daquela construção, depois que ela está ali bem construída, Deus, com o passar dos tempos, ela precisa de uma reforma, Deus, de uma pintura, de um reboco para cobrir, Deus, aquele rachão naquela casa, precisa de uma reforma, meu Deus, a mesma coisa somos nós, Pai, e és aquele, Deus, a Tua presença é aquela, Deus, que renova as nossas forças, que renova, meu Deus, as forças, a estrutura dessa casa que somos nós, Pai, e eu te peço, meu Deus, nesse momento, Pai, estende Tuas mãos poderosas hoje, agora, vai de encontro do que está fraco, vai de encontro desse que pensa em parar, em desistir de pregar, desistir de adorar, ajuda ele, meu Deus, ajuda ela, Pai, estende Tuas mãos poderosas, fortalece essas forças, segura nas mãos, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai, estende Tuas mãos poderosas, Pai, que não venha desistir da caminhada nem da jornada, Deus, em nome de Jesus, és que
desistiu, que ele volte hoje, agora, em nome de Jesus, meu Pai, para que ele venha ter o merecimento, Deus, de ver o Senhor, de ver a face do Senhor. Assim eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Toca, meu Deus, nos que estão enfermos nesse momento, os que estão doentes. Visita os parentes desses que me ouvem, Pai, que se encontram em cima de uma cama, na UTI. Meu Deus, essa pessoa que precisa de um tratamento de saúde e não pode e não consegue. Meu Deus, visita essa pessoa hoje. Visita essa pessoa agora, Pai. Toca do alto da cabeça à planta dos pés e queime agora todo o mal que está por trás dessa enfermidade, que está por trás dessa doença. Assim eu te peço, Deus, em nome de Jesus, meu Deus, Pai. Levanta o copo com água em nome de Jesus. Meu Deus, eu te apresento, Senhor, esta água, Pai. E eu te peço, meu Deus, a Ti eu consagro essa água, meu Deus, e a água dessa pessoa que agora ela crê, Deus. Ela levanta a Ti esta água, Pai. Na certeza, Deus, que o Senhor vai colocar do seu poder. A Ti, Senhor, eu consagro essa água e a água dela, Pai. Meu Deus, coloca unção de cura, de libertação sobre esta água, Pai. Em nome de Jesus, coloque do seu poder. Toque nesta água, em cada molécula dessa água, para que quando o enfermo, o que se encontra com dores, o triste, o angustiado, o abatido, o abalado, Pai, o depressivo, o que precisa ser liberto do vício da bebida, das drogas, meu Deus, o que precisa de ser liberto da pornografia, liberto das mentiras, liberto da fofoca, liberto da traição, liberto, meu Deus, de todo mal. Assim eu te peço, Pai, ao tomar desta água, em nome de Jesus, Pai, que o milagre aconteça hoje, aconteça agora, cura e libertações aconteçam hoje, agora, para a glória do Teu nome. Assim eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Tome agora da água em nome de Jesus. Usa a fé agora através da água em nome de Jesus. Dê para alguém que está enfermo. Usa a fé agora com essa água. Toca no local que está doendo. Derrama em cima de um local que você sabe, que você sente de colocar. Usa a fé hoje agora e seja abençoado, abençoada em nome de Jesus. Amém? Tomou da água em nome de Jesus. Olha aqui na palma da minha mão agora. Em nome de Jesus. Eu dou a ordem em nome de Jesus para todo mal sair da vida dele. Sair da vida dela agora. Em nome de Jesus. Aonde tiver e tiver ouvindo a minha voz. Todo mal é para sair de dentro da casa. É para abandonar essa família. Em nome de Jesus. Toda tristeza nessa alma. Toda angústia agora. Em nome de Jesus. Depressão, caroços, nódulos, miomas. Em nome de Jesus, tumores malignos sequem agora. Os caroços se estouram agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo mal hoje, aonde tiver nessa vida, agindo no meio dessa família, agindo no casamento, contra ele, contra ela. Em nome de Jesus hoje, em nome de Jesus agora. Todo mal, as dores saiam agora, a tristeza saiam agora, obras de bruxaria contra ela, obras de voodoo, obras de feitiçarias, obras de magia negra contra essa vida, contra a família, contra o casamento, em nome de Jesus, aonde tiver e tiver ouvindo a minha voz, em nome de Jesus, todo mal hoje, agora, em nome de Jesus, para nunca mais voltar pelo mesmo caminho que vieram contra ele, contra ela. Volta agora em nome de Jesus, pela mesma porta que entraram. Em nome de Jesus, saiam agora. Em nome de Jesus, todo mal. Em nome de Jesus, soe. E não voltem nunca mais, em nome de Jesus. Seja curado, seja liberto, seja abençoado hoje, agora, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Você que crê, diga eu creio e recebo meu milagre, libertação de todo mal, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? E graças a Deus. Amém? Fique com essa palavra no seu coração, fica com essa oração para a tua vida. Deus abençoe a todos
Em nome de Jesus, não se esqueça, santifique-se diante de Deus, santifique-se diante de Deus, ande em santidade, tenha comunhão com Deus, tenha intimidade com Deus. Sem santidade, ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus. Amém?